Olá pessoal, tudo bem? Então assim, a prof quer explicar mais uma vez a atividade da semana passada, que eu vi que alguns tiveram dificuldade para realizar. Então vamos lá, preencha os quadros observando as figuras de acordo com o modelo. Então na letra A, a professora já deixou como exemplo resolvido para vocês terem uma noção de como vocês vão resolver. Então, letra A. Eu tenho um triângulo dividido em duas partes. Quantas partes que a professora pintou? Uma, né? Então, partes pintada, você vai completar o quadro. Total das partes, 2. Por que 2? Porque foi dividido em duas partes. Como que eu leio essa fração? 1/2. Lembre-se que o que divide uma fração é o traço da divisão. Então, a parte pintada é o numerador, a parte que está sem pintar é denominador. Então, por isso tem 1/2. Como que eu faço a leitura da fração? 1/2. Na letra B, eu vou explicar mais essa para vocês. A letra B, eu tenho uma figura dividida em 4 partes. Então, partes pintadas da figura, uma parte. Total das partes, eu tenho 4 partes. Como que eu represento essa fração? 1/4. Como que eu faço a leitura? 1/4. Agora nós vamos lá para número 3. Eu tenho assim, complete o quadro com o que se pede. Eu tenho o desenho ali, Eu tenho um círculo dividido ao meio. Então, qual que é o denominador dele? 2, né? Qual que é o numerador? 1. Como que eu represento a fração? 1/2. Na outra imagem, no outro círculo, eu tenho um círculo dividido em 8 partes. Quantas partes que eu pintei? 6 partes. Então, qual que é o denominador? 8. Qual que é o numerador? 6. Como que eu represento essa fração? 6/8, certo? 6/8, porque eu tomei 6 partes e ela está dividida em 8 partes, e assim com os demais. Agora nós vamos para as atividades dessa semana. Então eu tenho aqui, pinte na número 1, pinte as partes de acordo com cada fração. Eu tenho 3/4. Imagine que vocês têm uma barra de chocolate e já comeram 3 quadradinhos deles. Então, por isso, 3/4. As partes que vocês comeram são as partes que vocês vão pintar. Quantos quadradinhos vocês vão pintar da fração? 3 quadradinhos. Porque ele está dizendo ali, 3/4. No segundo ali, do ladinho, eu tenho um triângulo dividido em 3 partes. Quantas partes eu vou pintar? Uma, certo? Agora nós vamos para a atividade 2, dê a fração correspondente. Então aqui eu tenho um retângulo dividido em 18 partes, tá? E eu pintei 8 partes. Como que eu vou representar 8 sobre 18, tá? Então, parte pintada é 8. E as partes que ele foi dividido, 18. E assim com as demais. Agora eu tenho na outra atividade aqui. Escreva como se lê essas frações. Então, na primeira ali, eu tenho... Como que eu vou escrever? 1/2. Agora eu vou pegar a última para dizer para vocês como é que vocês vão fazer e depois vocês vão resolver as outras. Então, a última figura eu tenho uma figura dividida em 6 partes. Quantas partes eu pintei? 5 partes. Então, como que eu vou escrever a leitura dessa fração? 5/6. Gente, essas atividades vocês vão resolver no caderno de vocês. Porque não sei se vocês vão conseguir fazer pela plataforma, porque elas são imagens. Eu não consigo escrever dentro delas. Então, vocês vão fazer no caderno de matemática. Boa aula a todos e qualquer coisa chamem a professora que eu estou à disposição de